Então, pessoal, muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. E nesse vídeo a gente vai trazer e vai conversar sobre o terceiro pilar nessa luta pelo emagrecimento, que é a atividade física. E a gente trouxe um convidado especial, Leonardo Ferreira, que ele é personal trainer, educador físico, e que vai dar várias dicas de como você iniciar uma atividade física e permanecer nela. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Nosso primeiro vídeo que a gente conversou foi sobre a alimentação. A gente conversou sobre algumas dietas de eliminação que são importantes para a tua saúde. Nosso segundo vídeo a gente conversou sobre sono. Então são duas bases fundamentais para te dar suporte e além do suporte te dar energia suficiente para tu realizar atividade física, tá ok? Então agora eu deixo a palavra com o Leonardo. Ele vai dar algumas dicas e a gente vai conversar bastante sobre como iniciar uma atividade física e como permanecer naquela atividade física sem lesões, com o mínimo de contratempos possíveis. Bem, pessoal, muito obrigado pelo convite, tá, em estar participando dos vídeos, né, do Dr. Lucas, tá? O que eu queria falar sobre o início, né, esse start na atividade física, da atividade física para auxiliar no emagrecimento, é justamente que o ponto que mais a gente observa que quebra esse processo é a questão da aderência, tá? Então a escolha, ela tem que ser uma escolha bem assertiva de uma atividade física que lhe faça bem ou que você goste, tá? Para que você mantenha uma aderência no programa. Obviamente que no início desse processo todo, a atividade física ela pode vir como um estresse para o organismo ou até do cunho psicológico, em aspectos psicológicos. Mas essa aderência ela irá provocar, né, algumas adaptações fisiológicas, onde estas vão dando condição à pessoa continuar a prosseguir na atividade, ok? É importante ressaltar que, antes de tudo, se deve fazer uma boa avaliação física, tá? Com um profissional capacitado e habilitado, ok? Então, é interessante que você procure realmente um profissional experiente, tá? Para que você tenha, digamos assim, uma boa avaliação e essa avaliação provoque um bom direcionamento, tá bom? Dentro dessa questão de escolher ou não a atividade, né, isso vai depender muito do aspecto clínico e físico do paciente. Vamos dar um exemplo, né? A gente estava conversando um pouco antes do vídeo, tá? Sobre uma paciente fictícia, né? Uma mulher obesa, por exemplo, que quer emagrecer, mas tem alguns problemas de joelho. Será que a melhor decisão seria colocar essa pessoa para se exercitar na água, onde não teria impacto? Será? Suponhamos que essa mesma mulher ela vá para passar por uma avaliação clínica e aí é detectado que ela tem osteoporose. Será que não seria realmente melhor colocar ela ou submeter ela a exercícios de força? Então essas avaliações ou esta avaliação ela vai direcionar melhor o sujeito, tá? A melhor atividade para ter uma repercussão fisiológica positiva para ele nesse processo do emagrecimento. Isso é importantíssimo, pessoal. Então, assim, a primeira dica que a gente dá é: faça uma atividade que você sinta bem, né? Que você tenha prazer de fazer. Além de ter o prazer, você tem que saber se a atividade você tem condições de realizar a atividade. Então, muitas vezes uma pessoa, né, Leonardo, uma pessoa obesa, que ela tem problemas de joelho, que ela tem dores nas pernas, nem sempre um exercício de impacto é a melhor opção. E aí ela tem que passar por um exercício aquático. E aí a gente indica uma hidroginástica, uma natação, algo do tipo. Então é fundamental uma avaliação tanto com o médico como com o personal para saber o melhor caminho nesse primeiro passo, tá bom? Então, assim, para falar mais ou menos do que nós precisamos, né? A Organização Mundial de Saúde, ela determina um tempo mínimo ou um tempo médio de atividade física aeróbica e atividade de força semanal. Aeróbico, a gente pode encontrar estudos consistentes, tá? Mostrando que 150 minutos de atividade aeróbica semanal seria o ideal para manter a saúde cardiovascular, por exemplo, ok? Esses 150 minutos sendo fracionado durante a semana dá 30 minutos por dia de atividade aeróbica, tá? E a atividade de moderada a intensa, pelo menos 75 minutos semanais. Ou seja, você pode fracionar isso, tá? De acordo com a conduta lá do profissional, ou pode realmente, digamos assim, tentar aplicar, se você tiver condição física,
em uma única sessão semanal, tá? Não é porque você vai fazer uma sessão somente que você não vai ter benefício. Obviamente, se você pudesse espaçar essas sessões, seria melhor. Mas também uma única sessão já vem mostrando algum benefício positivo, tá? Longe de riscos, para que você tenha uma melhora na sua saúde e até você consiga induzir o processo de emagrecimento. Ou seja, o importante é você se mexer, né? Então é interessantíssimo isso. Outra coisa, Leonardo, o pessoal fala como é que a gente sabe se é uma atividade moderada, leve, intensa. Muitas vezes a gente fala em frequência cardíaca, né? Tu tem alguma coisa que possa orientar o pessoal com relação à frequência cardíaca e essa intensidade do exercício? Muito boa pergunta, tá? A frequência cardíaca ela é utilizada como um cálculo indireto da intensidade do exercício. Porém, ela é um bom parâmetro para você randomizar a atividade aeróbica, você controlar o estímulo aeróbico. Já para os exercícios de força, existem outros parâmetros, tá? Existem tabelas onde você avalia a força máxima testada em cada aparelho, onde o cliente ele vai se submeter ao teste, e aí você vai trabalhando com percentuais daquela força máxima que foi gerada. Um exemplo prático é que um cliente vai fazer um agachamento, por exemplo, e vai colocar esporadicamente ali, um exemplo, 100 quilos naquele agachamento. Eu posso decidir trabalhar com 80% daquela capacidade máxima dele em um determinado número de repetições. Então, esta sobrecarga, se falando de exercício de força, de musculação, ela só pode, digamos assim, ser controlada quando você induz o paciente a uma avaliação funcional ou aos testes de força. É interessante, você falou agora sobre musculação, a gente falou de atividade aeróbica, né? Uma intensidade moderada para quem está iniciando, e a musculação, qual é o benefício da musculação em si para a pessoa que está começando, está iniciando uma atividade física, e como ela tem que iniciar essa musculação? Existe uma indicação clínica do paciente que tem que perder peso e uma indicação clínica do paciente que tem que melhorar a composição corporal. A musculação ela vai melhorar mais a composição corporal, né, do que muitas vezes a atividade aeróbica. Por quê? Porque normalmente a atividade aeróbica ela não preserva o tecido muscular. E a musculação ela já é muito boa no que diz respeito a você fazer a atividade para não perder massa muscular em dietas restritas ou em dietas de emagrecimento. Então, só em você defender a massa muscular, provocando estímulos de força ou estímulos com peso, já é um grande benefício. O que acontece muito, Leonardo, que a gente vê a desistência do pessoal que começa a fazer uma atividade física ou começa numa academia, é porque eles dão tudo de si no primeiro dia, no outro dia eles não conseguem nem se movimentar, a velha dor muscular, né? Então, como é que tu dá a dica para a pessoa começar, para iniciar, dar esse primeiro passo? Existem marcadores mesmo que você, como médico, pode avaliar no sangue, né? Esses marcadores inflamatórios, eles podem se elevar ali nas primeiras semanas de treino, tá? E aí você pode averiguar a intensidade do treino advindo desses marcadores. Mas trazendo para a prática, para você que quer começar a atividade física e não sabe como, digamos assim, vai se sentir, você tenha certeza que, obviamente, vai haver um estresse orgânico e uma leve inflamação no início. Se a inflamação ela foi muito severa, é porque o estímulo ele foi muito além da conta do que você deveria ter feito. O que fazer? Repouso, descansar, até se recuperar e reiniciar na atividade novamente, ok? Não adianta no início você inflamar um músculo que já está inflamado. Então você tem que ir realmente gradativamente com o feedback ali do profissional, ajustando os estímulos para que você não tenha esse desconforto severo ou pense em desistir por conta desse estímulo além. Então isso é uma boa dica, pessoal. O que acontece muito é que o pessoal quando a gente começa uma atividade física, a gente vai intensamente naquela atividade física, sem uma alimentação adequada, sem dormir direito, sem capacitar o teu corpo para suportar aquele estresse da atividade física. E acaba que você não consegue dar continuidade àquela atividade física. Então, além de todos esses pilares que a gente vem comentando nesses vídeos, o importante é você começar gradativamente a atividade física. Começa com a caminhada leve a moderada. Quando a gente fala de leve a moderada, principalmente a gente vê frequência cardíaca, tenta manter uma frequência cardíaca entre 120 e 140. Isso é uma atividade moderada, para que a gente comece a ter um estímulo metabólico e aí sim teu corpo ele vai começando a ter uma adaptação, ele vai começando a se ajustar, nem adaptação, é se ajustar a tua rotina de atividade física e você vai criando o gosto pela atividade que tu está fazendo, tá? Então, eu gosto muito de frisar, Dr. Lucas, o seguinte:
de que uma atividade complementa a outra. Por exemplo, se um sujeito corre, ele corre porque ele tem níveis mínimos de força. Então a atividade de força dá suporte para que a atividade aeróbica aconteça. E a atividade aeróbica dá o suporte para que a sessão do treino de força, né, as sessões do treino de força sejam mais eficientes. Quer um exemplo? Por exemplo, quando você começa a treinar, que você faz uma série lá no aparelho, né, você começa a perceber que a tua frequência cardíaca se eleva. Logo, esta teria que baixar para você fazer uma outra série, ok? Então, o que é que a gente observa? Quanto mais aerobicamente o sujeito é condicionado, quanto mais bem condicionado aerobicamente aquele sujeito mais ele consegue a recuperação mais rápida ali, né? Entre uma série e outra, tá? Para que ele faça uma nova série, tá? Então, quanto mais condição aeróbica, mais séries você consegue no mínimo espaço de tempo, no curto espaço de tempo, entendeu? E no que diz respeito à força, né? Ela dá suporte a você ter uma economia de corrida, por exemplo, para ficar leve você correr, entendeu? Então, força complementa aeróbio, aeróbio complementa a força. Isso é o Léo que está falando aqui, é fundamental, né? Então, um passo de cada vez. Não adianta você querer sobrepor algo que você ainda não é capaz. A base que a gente está fazendo nesses vídeos, nesses 4 vídeos que a gente vai apresentar para vocês, é o fundamento, é a base de tudo, para que você consiga chegar a níveis mais elevados, tá? Então, ao complementar o aeróbico com a força, você vai conseguir chegar num nível bem melhor, tá bom? Então, acho que essa é uma das dicas fundamentais. A gente está chegando, acho que a gente está conseguindo chegar no consenso todo. Você que está nesse terceiro vídeo está conseguindo entender e vai começar a ter um emagrecimento com qualidade a partir desse momento, tá certo? Ajeitou o teu sono junto com a tua alimentação, junto com essa atividade que o Leonardo está conversando, com a melhor maneira da gente iniciar, a gente vai conseguir dar um bom início para a perda de peso, que ela seja permanente e que tem um bom gatilho de perda. Então você vai ter um bom gatilho e não vai ter aquele efeito sanfona, tá ok? Por quê? Porque você vai dar rotina, a rotina de uma alimentação saudável, você vai dar rotina de um sono adequado, reparador, você vai dar rotina de uma atividade física para o teu corpo. E isso vai se tornar um hábito. E é esse o detalhe, pessoal. O hábito que a gente tem que começar a criar. E todo hábito ele tem que ter um gosto. Você tem que ter o prazer de ter ele para que ele se torne frequente na tua vida. Por isso que um passo de cada vez ele é fundamental. Tá ok? Então, eu acho que tem alguma coisa mais a acrescentar? Tem alguma coisa mais a falar? O recado que eu queria deixar nesse vídeo é justamente isso. Se você gosta de atividade aeróbica, faça, mas não abandone o treino de força, tá? Se você gosta de atividade de força, também não abandone a atividade aeróbica. Se você quer saúde, são os dois, né? Esse contrabalanço dos dois que vai realmente te ajudar. E quer falar sobre dieta de perda de peso, quer pensar nisso, quer imaginar como é que você vai fazer, não abandone o treino de força, tá? Ele é fundamental para que você tenha a manutenção, digamos assim, corporal, para que você continue todas as atividades que sejam aleatórias a isso. Então é isso, pessoal. Não percam o próximo vídeo que vai ser bem interessante.